Jesus, queremos te adorar. A nossa declaração para ti é: Jesus, te amo. Senhor Jesus, que esse amor governe a nossa vida, governe o nosso viver, que a nossa entrega seja completa para o Senhor, que o Senhor seja o centro da nossa vida, do nosso viver. Senhor, oramos agora pela tua palavra. Senhor, nos capacita, Senhor, nos habilita, Senhor, a falar a tua palavra. Quem somos nós, Senhor? Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos usar como um canal, que o Senhor possa atingir o coração de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor possa abençoar nossas casas, através do teu falar. Tu és o que nós necessitamos, da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu quero continuar falando do amor de Deus. Eu preparei uma mensagem, né? O título da mensagem, baseado no livro de Filipenses, o título é A Provisão do Espírito. E de fato, irmãos, essa provisão do Espírito trouxe para nós uma vida, um novo viver. Algo que para nós não era possível. Ali em Romanos capítulo 8, fala que o que era impossível aos homens, isso é possível para Deus. E nós estando numa condição tão lastimável, Deus nos alcançou. A graça de Deus foi conosco. E essa graça entrou em nós. E hoje essa graça, que é viva, vive em nós. Então, irmãos, como não amar essa pessoa, esse Jesus, esse Deus vivo, que é verdadeiro, que nos amou com tamanho amor, com tanta intensidade. O Senhor não olhou para nada, irmãos. O Senhor não considerou nada. O Senhor apenas amou. Amém. Existem hinos que nós cantamos, que é para nós um hino de luta diante do Senhor. Existem hinos que nós cantamos junto com os irmãos para louvar o Senhor. Mas alguns hinos são para nossa declaração pessoal ao Senhor. E esse hino que nós cantamos aqui é o H273 sobre amá-lo. Ele fala: Jesus, te amo. Irmãos, será que o nosso amor é isso tudo, né? Pelo Senhor, irmãos. Eu estava cantando esse hino. Eu tenho tanto para me arrepender diante do Senhor. Eu amo o Senhor. O amor do Senhor, ele fala: o amor teu por mim, né? Faz-me sempre buscar-te. Irmãos, mas ainda eu sou falho em buscar o Senhor. Então, como que o meu amor pelo Senhor ainda é limitado, irmãos? O amor do Senhor é ilimitado, mas o meu amor pelo Senhor ainda é limitado. Porque ainda eu quero amar o Senhor com o meu próprio amor, mas eu tenho que amar o Senhor com o amor dele que está em mim. Esse é um amor imensurável. Essa pessoa tão rica, Paulo fala: quem que consegue compreender, quem que consegue entender qual que é a largura, qual que é a altura, qual é a profundidade? Irmãos, mas esse homem, esse Deus está em nós. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o fruto do nosso viver e do nosso amor, o fruto que o nosso amor pelo Senhor deve produzir também na nossa vida. A carta que Paulo escreve aos Filipenses, especialmente, ela é uma carta que fala sobre experiências. Fala muitas coisas, mas especialmente sobre a experiência que ele teve com o Senhor. E a nossa experiência pode servir, ou a vida de Paulo, o viver que Paulo teve, pode servir para nós de inspiração, para nós também amarmos o Senhor dessa maneira. Porque o amor com que Paulo amou e serviu o Senhor fez dele um vencedor. Alguém disse aqui hoje: nós não devemos amar o Senhor porque queremos ser vencedores. De fato, irmãos, nós devemos amar o Senhor porque se nós amarmos o Senhor como Ele nos ama, certamente nós seremos vencedores. Porque nós vamos estar unidos à vontade dEle. Nós vamos estar unidos em cumprir a vontade dEle aqui na terra. Coríntios fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Irmãos, puxa, Jesus, te amo. Você pode dizer isso para o Senhor? Diga para o Senhor: Jesus, te amo.
Fale com o seu coração, irmãos. Fale com o seu coração. Jesus te ama. Porque o nosso coração também tem o Espírito. Amém, irmãos? Tem a nossa consciência, mas tem o Espírito. Deus está dentro desse coração. Vamos amar o Senhor. Então, a semana passada nós compartilhamos essa carta aos Efésios, do capítulo 1 até o versículo 21. E hoje, se o Senhor permitir, nós vamos completar esse capítulo 1 até o versículo 30. E um ponto-chave no desfrute dessa palavra está nos versículos 18, 19, 20. São versículos muito ricos e que mostram, né, um viver e um proceder. Paulo fala aqui no versículo 20, né? No versículo 19, ele fala: porque eu estou certo de que isto mesmo. Na verdade, os versículos entre 18 e 21 é um texto só. Os irmãos entendem isso? É um conjunto só de palavras, é uma sequência de palavras, fazem parte de uma sentença toda ou de uma composição de sentenças, está certo? Então ele diz aqui: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Essa palavra libertação também é salvação. E o que significa porque estou certo disto mesmo? Na verdade, Paulo está se reportando aos versículos que estão imediatamente acima. Ele estava falando sobre a pregação do Evangelho. Porque haviam aqueles que pregavam Jesus e haviam aqueles que pregavam Jesus por interesse ou por pretexto, né? Ele fala aqui no versículo 18: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Irmãos, aqui nos versículos anteriores, né, eles falam que alguns irmãos, no 14, eles eram estimulados pelas algemas e falavam ousadamente, com mais desassombro, a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja. Tinham inveja de Paulo, tinham ciúmes de Paulo, queriam contender com Paulo. Mas o coração de Paulo estava tão alargado, irmãos. A vida e a experiência de Paulo com o Senhor alargou tanto o seu coração, que ele diz: que me importa? Se Cristo está sendo pregado, quer por pretexto, aí ele fala aqui, né? Quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Aí ele entra no versículo 17: porque eu estou certo de que isto mesmo. O que ele está falando então? Sobre esses versículos anteriores. Quer por pretexto, quer por verdade, isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O que Paulo queria dizer com libertação ou salvação? Isso está no versículo seguinte. Ele fala aqui: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será engrandecido no meu corpo, Cristo, né? Será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Essa era a salvação que Paulo tinha, essa ardente expectativa de libertação. Ele tinha certeza de que em nada ele seria envergonhado. Que o testemunho que ele dava, que o evangelho que ele pregava, que o evangelho que ele vivia, que o Cristo que era expresso na vida dele, nada podia envergonhá-lo. Irmãos, isso para nós é uma experiência profunda e deve marcar a nossa vida e deve ser o nosso viver. Nenhuma situação, irmãos, nós podemos nos sentir envergonhados por causa de Cristo. Irmãos, seria algo terrível para nós. Paulo tinha certeza de que nada, nem essas pessoas que faziam isso, nada disso o envergonhava. Quer por pretexto, falar por pretexto ou por inveja, nisso ele também se regozijava. Porque ele tinha essa expectativa de que em nada, nem através dessas pessoas, esses opositores, nem esses o iriam envergonhar. Que expectativa, né, irmãos?
Às vezes nós também podemos sofrer. Aqui no Brasil, irmãos, graças ao Senhor, nós temos essa liberdade de desfrutar e de cultuar o nosso Senhor. Mas há lugares que isso não é possível. Mas ainda assim, com toda essa liberdade, a questão é, será que a nossa vida, será que o nosso viver, o nosso falar, nosso comportamento, a nossa conduta manifesta esse viver? Manifesta esse Jesus, te amo. Irmãos, nós precisamos pensar nessas coisas. Às vezes, irmãos, não é. Mas você pode ter uma expectativa ardente. Você tem uma esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós podemos nos arrepender e voltar. Nós cantamos esse hino, vou me arrepender e voltar. Irmãos, a semana passada eu falei do filho pródigo, né? Ele se arrependeu e ele voltou. E o Pai o recebeu. Quando você invoca o Senhor, na sexta-feira falou sobre a nossa intimidade com o Senhor, sobre as pedras do nosso coração, essa vida inabalável que está dentro de nós. Irmãos, nós podemos tocar a qualquer momento nessa vida, e tudo aquilo que nos abala pode ser derrubado. Amém, irmãos? E nós vamos permanecer em pé. Como diz ali em Pedro, né? Vamos permanecer em pé, vamos ser achados em pé, na presença do Filho de Deus. Isso é possível, isso, irmãos, é para nós. Isso não é algo intangível, isso é algo muito tangível na nossa vida, porque esse Cristo habita em nós. Todas as vezes que você volta o seu coração para Ele, Ele está ali, te esperando. Ó Senhor Jesus. Muitas pessoas não esperam a gente, né? Você marca compromisso, a pessoa não te espera não, né? Ou às vezes você tem uma expectativa em alguma coisa e não acontece. Mas em Cristo tudo é possível. Aquilo que é impossível para você, se você estiver em Cristo, é possível para Deus. Amém, irmãos? As coisas vão funcionar. E você vai continuar desfrutando desse amor do Senhor. Ele fala aqui, né? O amor teu por mim faz-me sempre buscar-te, correr após ti. Que amor é esse, irmãos? É um imensurável amor. Então Paulo tinha essa expectativa, né? Ele fala aqui, estou certo de que isto mesmo, toda essa situação, toda essa divergência que ocorre, essas pessoas que tentam fazer das minhas algemas uma exposição, concorrem comigo, nada disso me abala. Irmãos, que nenhuma circunstância abale a sua fé. Não importa em que situação nós estejamos, Cristo é conosco. Eu sempre desfruto daquela passagem de 2 Coríntios capítulo 3, do Deus de toda consolação. Deus não é só um Deus de consolação, mas Ele também é um Deus de consolação. E hoje nós vivemos nessa esfera de amor. Nós somos esse jardim para o Senhor. Nós somos o resultado do seu trabalho. O trabalho do Senhor produz frutos. E nós somos os frutos do trabalho do Senhor. E agora, irmãos, nós somos como esse jardim para Deus, do qual Deus também quer desfrutar. Nós queremos desfrutar de Deus, não queremos? Sim ou não? Mas Deus quer desfrutar de você também. Mas se você estiver longe de Deus, como é que Ele pode desfrutar de você? Faz-me sempre buscar-te, correr após ti. Aí ele fala, tu és amado. Sim, totalmente amável em quem se apraz meu coração. Nós precisamos ter prazer em Cristo, irmãos. Nós precisamos ter prazer em estar no Espírito. Amém, irmãos? A gente vive muito na alma, mas nós precisamos treinar a nossa alma, treinar o nosso cérebro, para que ele esteja desfrutando do Senhor no Espírito. O cérebro, irmãos, é como um atleta, ele precisa ser exercitado também. Se você ficar sem fazer nada na vida, se você ficar, né, o Hamilton falou, ficar nos devaneios aí, pensando em nada, imaginando coisas, irmão, não vai acontecer nada na sua vida. E o seu cérebro não vai acontecer nada também. Porque devaneios é aquilo que você acha que pode ser, mas não vai ser, né? Tá certo, irmãos? Mas se você tiver com a sua mente no Espírito, só coisas boas vão acontecer para você. Porque o Senhor é conosco. Amém? Pode ter problema, mas eu invoco o nome do Senhor.
Eu lanço âncora nesse refúgio, que é o meu espírito, onde Cristo está. É rico demais, não é, irmãos? Eu hoje ficaria desfrutando só desse hino, irmãos. Eu vou compartilhar o trecho da palavra, mas, irmãos, esse hino é muito rico, né? Ele fala aqui, né? O melhor que o vinho é teu doce amor. Às vezes, né, na mensagem do filho pródigo, o outro filho estava com o pai. Tinha tudo que o pai tinha. Tudo estava disponível para ele. Mas ele desfrutou? Não. Irmãos, tudo está disponível para nós. Nós não vamos desfrutar? Sim ou não? Amém. Amém. Então, Paulo fala que segundo a ardente expectativa e esperança de que em nada ele seria envergonhado. Antes, olha, irmãos, quantas frases ele diz, quantas palavras ele diz que confirmam a expectativa dele. Ele fala, antes, com toda ousadia. Como sempre. É com toda ousadia, como sempre. Também agora. Será Cristo engrandecido no meu corpo. Irmãos, eu quero dizer isso para vocês, né? Com toda ousadia. Irmãos, tenham ousadia de entrar no Santo dos Santos. Amém? Com toda ousadia, como sempre. Espero que seja sempre mesmo, né? Na nossa vida, né? Mas também agora. Quando que é agora, irmãos? Agora é agora, né? Mas também agora é aquela hora em que você está em dificuldade. Também agora. Ó Senhor Jesus. Como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Paulo não estava preocupado com as circunstâncias, se eram boas, se eram ruins. Aliás, a vida de Paulo teve muitas dificuldades. 2 Coríntios, capítulo, se não me engano, não sei se é 11, se é 12, fala das desventuras que Paulo passou por causa do Evangelho. Paulo sofreu naufrágio, fustigado com vara. Mesmo aqui em Filipos, foi preso, fustigado, algemado, colocado num presídio por causa do Evangelho. Então, a vida dele foi essa, irmão, mas ele não estava preocupado com nada disso. Porque, como sempre, Cristo seria engrandecido no corpo dele. Quer ele vivesse, quer ele morresse, a vida e o viver dele era Cristo. Cristo vivia nele e ele vivia em Cristo. Ele estava em Cristo, desfrutando de Cristo como sua vida. E Cristo vivia nele, sendo expresso no viver de Paulo. O viver de Cristo era expresso no viver de Paulo. Que essa também, e que esse também seja a nossa meta. Que essa seja a nossa expectativa. É ter Cristo sendo engrandecido no nosso viver. Quer pela vida, quer pela morte. Esteja bom ou esteja ruim. Que nesse momento, também agora, Cristo seja engrandecido no seu e no meu viver. Coisa boa, né, irmãos? Pode tudo acabar. Não é isso que tem fala? Pode tudo acabar, mas aqui Ele estará. Pode tudo desmoronar, mas nós estamos sobre uma rocha firme. Nós estamos sobre esse fundamento, edificado sobre uma rocha. Pode vir o mar, pode vir o vento, nós vamos permanecer firmes no Senhor. Amém, irmãos? Então, na nossa luta, na nossa experiência, que a sua expectativa, veio um problema, qual é a sua expectativa? Resolver? Não, irmãos, que Cristo seja engrandecido nessa situação também. Que a vitória seja sempre do Senhor. Amém? Bom, vamos continuar aqui então, né? Ó Senhor Jesus, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o que significa esse viver e esse morrer como lucro? O que é lucro? Lucro, irmãos, para Paulo, era a presença do Senhor. Era a vida do Senhor nele. A presença do Senhor no seu viver era lucro para Paulo. Enquanto Paulo vivia, ele desfrutava desse lucro. Mesmo, né? Então ele fala assim, como é que ele diz aqui? O morrer é lucro. Enquanto Paulo vivia, ele desfrutava da presença, mas esse morrer
significa que Paulo ia desfrutar de Cristo numa maneira superior, numa maneira mais alta, mais elevada. Ele desfrutava do Senhor aqui, mas se ele passasse dessa vida para outra, né, ele ia desfrutar da presença do Senhor num grau mais elevado, num grau maior. Amém, irmãos? E isso ele fala no versículo seguinte, né? Entretanto, se o viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um lado e de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, Paulo falou, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou para Cristo. É incomparavelmente melhor. Eu tenho a presença do Senhor aqui. Eu vivo o Senhor aqui. Mas agora eu vou desfrutar da presença do Senhor, se eu morrer, num grau mais elevado. Mas ainda Paulo amava demais o Senhor e tinha uma missão para completar. E aí Paulo diz o seguinte, né? Versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho. Essa palavra aqui é obra. Às vezes, ou muitas vezes, as pessoas valorizam essa questão da obra. O que é obra? A obra é isso, a obra é aquilo, a obra a que Paulo fala é a sua vida em Cristo. A obra de Paulo era viver Cristo e expressar Cristo. E a vida de Cristo nele, e o viver dele em Cristo, e expressando Cristo no seu viver, produzia frutos. Assim as igrejas foram geradas, através do testemunho que Paulo dava. Paulo levava a verdade, mas ele não apenas falava a verdade, como também ele vivia a verdade. Ele expressava essa verdade, e isso produzia frutos. Amém, irmãos? Essa era a obra de Paulo. Qual que é a obra de Paulo? Viver Cristo. Qual que é a melhor obra? Viver Cristo. Porque se você viver Cristo, você vai produzir frutos que vêm de Cristo. Por isso o Senhor fala em João 15, sem mim, você pode fazer nada. Depois ele diz, não fostes vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi. E vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Como é que esses frutos acontecem? Da onde vêm esses frutos? Vêm de Cristo. E como é que Cristo alcança as pessoas hoje? Através de nós. Aqueles a quem Ele deu sua vida, aqueles a quem Ele comprou com o seu sangue, aqueles a quem Ele os introduziu no seu corpo, que é a igreja. E através desses, a quem Ele tem suprido, através do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo. Essa é a expectativa dele. Pela súplica e pelas orações dos santos. Ele fala aqui no versículo 19, né? Pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Esse Espírito aqui, irmãos, é o Espírito. É aquele Espírito do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39. Do seu interior fluirão rios de água viva. Da onde brota a vida? Para onde vai a vida? Como é que pessoas são salvas? Porque do nosso interior fluem rios de água viva. Por que fluem esses rios? Porque nós bebemos. Amém, irmãos? Quem tem sede, vem a mim e beba. Irmãos, nós vamos ter sempre sede. Nós precisamos ter aquele coração daquela mulher, né? Dá-me sempre de beber dessa água, que é a água da vida, que é a vida do Senhor. E quando nós bebemos bastante dessa água, nós jorramos dessa água rios de águas. E esses rios de água viva, elas fluem também para nós, nas nossas situações. E através das nossas situações e da nossa experiência em Cristo e de expressar Cristo, pessoas são salvas. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para salvar você e a mim, o Senhor passou por muitos sofrimentos. Sim ou não? Mas Ele não recuou. Ele também não hesitou.
mas Ele foi à cruz por nossa causa. Ele destruiu, como disse ontem a palavra, destruiu o inimigo de Deus, o mentiroso. Ele ressuscitou, tornou-se esse Espírito que dá a vida. Esse Espírito de Jesus Cristo não é aquele Espírito apenas de Deus que pairava sobre as águas, mas é o Espírito que tem essa vinda de Cristo, a vinda de Cristo, o viver de Cristo nessa terra, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. E por fim, como o Chicão leu aqui, ele será esse 7 espíritos no tempo do Apocalipse, com os seus olhos sobre a terra. Irmãos, tudo está nesse Espírito. Por isso Paulo fala que é por esse Espírito, né? Pelas orações e súplicas dos santos e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Tudo que você e eu precisamos está nesse Espírito. Quando você invoca, quando você vai para o Espírito, a palavra do Senhor fala com você. João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são. Então, se você quer desfrutar de Cristo, você primeiro precisa ler a palavra. Você precisa conhecer a verdade. A verdade é quem liberta. A verdade é quem traz salvação. Somos salvos pela verdade. Mas há tantas mentiras. Mas, irmãos, que me importa? Porque a nossa expectativa é que Cristo seja engrandecido no nosso viver. Amém, irmãos? Essa experiência de Paulo, irmãos, essa também é a nossa experiência. Amém? Filipenses capítulo 3, Paulo fala assim, olha, eu sou judeu, hebreu de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim. Ninguém queria ser de outra tribo, né, se não fosse de Judá e de Benjamim, mas ele também era da tribo de Benjamim. Certo? Sou da tribo de Benjamim. Quanto à religião, eu sou judeu e fariseu. Então, alguém que tinha conhecimento do Antigo Testamento, e se você ler as cartas de Paulo, ele usa várias frases reportando ao Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento são as promessas, são as profecias, e o Novo Testamento é a realidade. Então ele traz aquilo à memória dos judeus para mostrar a realidade. É o livro de Hebreus, irmãos. O livro de Hebreus faz essa comparação maravilhosa entre as sombras do Antigo Testamento e a luz da verdade no Novo Testamento. E aí Paulo fala assim, olha, tudo isso que eu sei, sabe o que eu ia dizer? Não é nada. Tudo para mim isso é refúgio. Por quê? Porque por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Irmãos, o que é importante na sua vida? Você que nos assiste, o que é importante na sua vida? Precisa ser Cristo. Paulo teve esse sentimento. Ele fala, tende em vós esse sentimento que você também tive. Ele também teve esse sentimento. Mas ele considerou tudo como perda. Ele fala sobre Jesus, Filipenses capítulo 2, que se humilhou. Irmãos, Deus se humilhou e se esvaziou por sua e por minha causa. Suportou tanta tribulação por sua e minha causa. Será que o nosso amor pelo Senhor é limitado e que nós não podemos suportar por causa do Senhor? Não vamos sofrer como malfeitor, irmãos. Vamos sofrer por causa do nome do Senhor. Amém, irmãos? Na salvação de Paulo, ele fala assim, olha, você vai ver quanto importa sofrer por causa do meu nome. Que o seu sofrimento, você que nos assiste, o seu sofrimento seja por causa do Senhor. E se você tiver em alguma situação difícil, você pode ter essa ardente expectativa. Primeiro, que você não vai ser em nada envergonhado. E segundo, que pela provisão e pela oração e pela súplica, você vai ser assistido pelo Senhor. Nós recebemos hoje a notícia do nosso irmão João Marçal. O João Marçal já está em casa. Não é uma bênção, irmãos? Mas é pela oração dos irmãos. É pelo suprimento do Espírito. É pela oração dos santos. Ele mandou uma mensagem aqui, Carline, agradece os irmãos pelas orações. Quantos testemunhos desse nós damos, irmãos? Porque o Senhor, Ele é essa provisão abundante. Não falta nada. É um jorrar. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus.
Então Paulo fala que estar com o Senhor, na presença do Senhor, num grau mais elevado, seria incomparável. Mas, ele fala, entretanto, versículo 22. Se o meu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, quer dizer, para aquela obra, né, que era viver Cristo, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Olha o coração de Paulo. A gente pode pensar, Paulo achava que ele supria. De fato, irmãos, Paulo supriu, gerou e supriu as igrejas. Ele fala que, além de todas essas coisas que aconteciam com ele, o que mais pesava sobre ele era o quê? A preocupação com todas as igrejas. O Senhor usou grandemente Paulo, mas o Senhor também pode usar você e eu grandemente na obra do Evangelho, no viver Cristo na nossa vida, no expandir esse Cristo no nosso viver e expressar esse Cristo para as pessoas, salvando pessoas, porque essa é a missão que o Senhor deu para nós. Ide e pregai o Evangelho. E não é qualquer evangelho, não é o evangelho da graça. O evangelho da graça salva pessoas, mas depois de salvo tem uma continuação. Não é só ser salvo, amém, irmãos? Mas é chegar a pleno conhecimento da verdade. Esse é o evangelho do reino. Há um reino prometido para nós, há um galardão prometido para nós, se nós formos fiéis ao Senhor. E Paulo falou assim, olha, está com o Senhor, porque Paulo estava sofrendo demais, né, irmãos? A vida de Paulo era muito sofrimento, então ele falou assim, olha, estou aqui sofrendo oposição, pessoa me perseguindo, naufrágio, e vara, e corrente. Viu, para mim, estou preso agora, estou preso aqui, estou algemado. Para mim seria muito melhor parar de sofrer, né? Chega de sofrer e vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa. Irmãos, esse sentimento precisa estar em nós também. Olhe para os irmãos aqui, né? Olhe para os seus irmãos. Tem muitos irmãos que não estão aqui hoje, né? Fim de ano e tal. Você que está em casa. Você precisa ter esse sentimento pelos irmãos, para que os irmãos ganhem Cristo. Que eles tenham um progresso. Progresso aqui, a fé, irmãos, é o conteúdo da economia ou do plano eterno de Deus. Esse é o conteúdo da fé. Todo o desejo, todo o plano, toda a vontade de Deus está dentro dessa fé. E essa fé, inicialmente estava fora de nós. Talvez conhecíamos de ouvir falar, mas agora essa fé, pelo crer, ela está dia a dia sendo infundida para dentro do nosso ser. E isso faz com que a vida de Deus cresça em nós. Amém, irmãos? Então é Deus, o seu plano, a sua vontade, a sua obra, esse Espírito vivendo em você. E você buscando Cristo, buscar Cristo, viver Cristo, é buscar sua palavra, conhecer sua palavra. Isso estando em você, vai crescendo em você. E aí, crescendo isso em você, sua fé vai aumentando, até que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Talvez não seja possível, irmãos, a gente, na nossa vida que é curtinha, né? Chegar ao pleno conhecimento da verdade, mas que no seu dia a dia você busque isso. Você tem essa expectativa para a sua vida, conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer o Senhor, irmãos. O Senhor está na sua palavra. Como é que eu vou conhecer Cristo? Na palavra. Cristo é a sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero conhecer Deus, eu vou na Bíblia. E também eu vou me conhecer na Bíblia, porque eu sou obra de Deus. Eu sou fruto da mão de Deus e da obra de Deus. Então, se eu quero me conhecer, eu vou me conhecer na Bíblia. Quem eu sou? O que eu sou? O que eu faço? O que eu vivo? Amém, irmãos? É bom demais, né, irmãos? Os irmãos estão meio assim, né? Estamos chegando no fim do ano. Com as promessas, a partir, não é nem no dia primeiro, porque dia primeiro eu vou comer ainda e tal, né? A partir do dia primeiro tudo vai ser diferente. Outro dia eu vi uma reportagem, o cara saiu na rua perguntando, né?
Quantas promessas você cumpriu nesse ano? A maioria não cumpriu nenhuma. Você fez promessa no ano passado para você cumprir, né? Quantas você cumpriu? Nenhuma. Mas, irmãos, as promessas de Deus, nenhuma falharam. Nenhuma das boas promessas e palavras que o Senhor falou, falhou. Deus é fiel. E Deus espera que essa palavra nos faça fiéis a Ele também, na nossa vida e no nosso viver. Irmãos, é tudo em amor. É tudo uma ação de dizer para o Senhor: Jesus, eu te amo. O amor que o Senhor tem por mim. Ele fala aqui, né? O amor teu por mim faz-me sempre buscar-te. Correr após ti. Não é andar, irmãos. Paulo falou que ele completou uma carreira. Paulo corria. Tá certo? Ele fala sobre um atleta coroado. Se prepara, se exercita, busca o Senhor, busca viver Cristo, busca ter Cristo engrandecido no viver pela palavra, pela vida, na expressão. Irmãos, o resultado é frutos para o Senhor. Amém? E frutos para a nossa vida também, irmãos. Certamente nós vamos viver melhor. Bom, então é para o progresso e desfrute da fé. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então, o que Paulo está querendo dizer, irmãos, de uma maneira prática, é a nossa vida na igreja, a nossa vida no corpo de Cristo, traz desfrute para os irmãos. Nós somos graça para os irmãos. Os irmãos encontram em nós Cristo, no nosso viver, no nosso testemunho. A nossa vida, irmãos, deve produzir desfrute e gozo de Cristo nos irmãos. Amém, irmãos? Às vezes a gente é carrancudo, né? O Senhor não era carrancudo, né, irmãos? Às vezes a gente faz biquinho, né? O Senhor não fazia biquinho. Amém, irmãos? Tudo posso naquele que me fortalece. Tá de biquinho, Senhor. Tira o biquinho, Senhor. Minha sobrancelha franziu, Senhor. Olha só. Olha a minha cara, Senhor. Às vezes eu falo para os meus netos: faz a cara de bravo. Faz uma cara de bravo, né? É até engraçado, né? Mas o Senhor, irmãos, o Senhor é amor. A expressão do Senhor é alegria, é justiça, é paz, é alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo fala: em tudo me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque a expectativa dele era Cristo vivendo nele. Ele sabia que esse Cristo vivendo nele era desfrute e gozo, e que esse viver manifestado entre os irmãos produzia desfrute e gozo nos irmãos. Que a nossa vida, que o nosso viver traga esse desfrute, leve os irmãos na presença do Senhor. Amém, irmãos? Não vamos brigar com os irmãos. Amém? Vamos desfrutar dos irmãos e vamos ser desfrutes da nossa vida para os irmãos em Cristo. Amém? Vivei, versículo 27, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Irmãos, não é estar firmes para depois lutar, é estar firmes lutando. Amém, irmãos? É firmes da fé, como uma só alma. Ai, Senhor Jesus, né? Mas o progresso do Evangelho vai produzindo em nós, dia a dia, uma só alma. Ontem lemos o Filipenses, quando fala em o que pensar. Filipenses capítulo 3, que é versículo? 4? 4:8. Em o que pensar, esse é o título que está ali. Vamos ver aqui, irmãos. 4:8. Finalmente, depois de tudo que ele falou para os filipenses, ele diz que finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há,
E se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso... Nós vimos ontem que nós vamos resistir o diabo. Como é que nós vamos resistir o diabo? Pela fé, no Espírito. Tudo que está aqui, irmãos, nesse versículo, falam a respeito de uma pessoa. Ele é justo. Ele é amável. Nós não somos muito amáveis, mas o Senhor é amável. O que mais que Ele é? Olha só, tudo isso aqui puro, amável, de boa fama, virtude. Até mesmo essa virtude Deus deu para nós como presente, está lá em 2 Pedro. São doadas para vocês, essas virtudes da natureza divina, para que elas existam em vós e em vós aumente. Irmãos, você não precisou fazer nada, é de graça, irmãos. É só pegar, é só tomar posse. Amém, irmãos? Então, ele fala em Filipenses 2:2, né? Penseis a mesma coisa, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa mesma coisa é Cristo. O que vai nos fazer o que vai trazer unidade entre nós, o que vai fazer com que vivamos como uma só alma, que tenhamos o mesmo pensamento, é viver Cristo. Amém, irmãos? Se eu viver em mim mesmo, eu vou ser diferente da grande maioria dos irmãos aqui, se não for de todos. Mas no Espírito nós somos um. E no Espírito a nossa alma, exercitada no Espírito, pode ser uma. Amém, irmãos? Lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. A nossa luta não é contra carne e sangue, nós vimos ontem, né? Mas é contra os principados e potestades. Irmãos, os demônios estão no mar. As potestades estão no ar. E nós estamos no meio. Certo? Aqui em cima, potestade, aqui embaixo, demônio. Ô Senhor Jesus. Mas invocando, temos o Espírito. Amém, irmãos? Podemos vencer o que está embaixo, o que está em cima também. E dizer para ele, ó, eu não estou nem aí com você, meu amigo. Você está colocando minhoca na minha cabeça. Minha cabeça não é terra não, para botar minhoca não. Tá certo? Amém, irmãos? Temos o Senhor. Vamos ter a mente de Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Vamos concluir aqui, né? Quero ver se eu vou bater o recorde do Hamilton hoje. Em que nada estáis intimidados, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Lá em 2 Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está reservada, não somente para mim. Irmãos, não era somente para Paulo, mas a todos quantos amam a sua vinda. Como é que o Senhor vai voltar? Quando nós estivermos vivendo Cristo. Quando Cristo estiver sendo dia a dia engrandecido no nosso viver. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Vou parar por aqui. Amém? Senhor Jesus. Amém. Vamos compartilhar um pouquinho, Hamilton? Vamos compartilhar um pouquinho então, irmãos.
Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, eu não costumo compartilhar muito, mas eu quero falar que eu estou muito feliz. Feliz pela vida da igreja, feliz por todos os irmãos, né? Durante todo o ano a gente enfrenta tanta coisa, mas temos a vida da igreja, isso é maravilhoso. Não tem nem o que explicar, hoje eu estava até ansioso para vir hoje para a reunião, eu tava pensando, rapaz, que benção, hoje eufórico, feliz, né? Realmente é uma oportunidade incrível. Senhor Jesus, a vida da igreja é algo... O mundo quer implantar tanta coisa na nossa cabeça, mas nós temos que, assim como Paulo falou, né? Nos apegar ao que Cristo nos ensinou. E nada mais que isso. Amém. Obrigado a cada um dos irmãos, né? Tivemos o ano inteiro, né? Vamos mais e mais, né? Mas é isso. Muita gratidão aos irmãos. Muita gratidão pela vida da igreja. Senhor Jesus. A irmã um dia desse compartilhou que tem um hino que fica na cabeça, né? Eu penso bastante no hino que fala assim: ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Pois Ele me amou, né? É incrível, né? Ele nos amou primeiro, mesmo sem nos merecer. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Não tem nem muito o que falar. Gratidão, Senhor, por tudo. Amém. Somos gratos ao Senhor por tudo. Até por estarmos recebendo uma palavra dessa, né? Ó Senhor Jesus, realmente, irmãos, nós temos muito a dar graças ao Senhor por estarmos aqui. Senhor Jesus, por estarmos ouvindo a palavra. E Filipenses mostrou para nós, está mostrando para nós, irmãos, que é uma questão de experiência com o Senhor. É uma questão de uma vida com o Senhor. Paulo, ele poderia até partir para estar com o Senhor, que ele fala que seria bem melhor. Mas, irmãos, ele pensava nos irmãos. Isso ocupava a sua mente. Ó Senhor, ele pensava no progresso. Irmãos, a nossa vida cristã não pode ficar estagnada. Precisa avançar. Precisamos subir degraus, degraus e degraus. Senhor Jesus, coisas que nos magoavam tem que ficar para trás. Por quê, irmãos? Porque nós avançamos. Nossa vida cristã teve progresso. Ó Senhor Jesus, biquinhos. É Deus, biquinho. Ó, irmãos, biquinho é coisa de criança, né? É assim, meus filhos quando eram pequenos, qualquer coisinha era biquinho. Mas depois foram aprendendo a abandonar os biquinhos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o que me toca aqui é que, versículo 27, vivei acima de tudo. Acima de tudo, irmãos. A vida cristã é uma vida acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, ó a expectativa dele, ouça, no tocante a vós, amém, que estáis firmes. Irmãos, não tem uma palavra mais encorajadora para nós do que saber que tem irmãos prosseguindo, que os irmãos estão firmes, apesar das lutas, que são bastante, problemas às vezes, lutas no trabalho, lutas na família, lutas na escola, saúde, mas irmãos, estáis firmes. Isso encoraja cada um de nós. Oh, o Senhor fica alegre com isso, irmãos, porque tem dado a provisão para nós estarmos firmes. Oh, Senhor Jesus. Amém. E outra coisa, irmãos, não é somente firmes no Espírito, mas também com o mesmo sentimento com a igreja. Oh, nosso coração, irmãos, tem que estar com o Senhor na igreja. Senhor Jesus, uma só alma e lutando juntos. Não é, os irmãos fazem, deixa lá, fulano faz, aquele irmão tem mais tempo, ele vai fazer. Mas aqui mostra, irmãos, que a igreja é uma questão, a vida cristã é uma questão de estarmos juntos. Amém. Irmãos, sozinhos, isolados, não avançamos. Mas, irmãos, o progresso só acontece quando nós estamos firmes no Espírito, recebendo todo o suprimento e também vivendo com os irmãos, tendo o mesmo sentimento. Aleluia! Jesus é o Senhor! Amém? Amém.
Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmão Ismael estava compartilhando a respeito do hino, e eu estava com o hino aberto ali, não tem como não vir compartilhar, né? Aqui a estrofe 2 desse hino 40 fala assim: seu nome mostra seu amor, morreu e me salvou, e mostra o sangue remissor, com Deus me conciliou. Depois ele fala: ó, eu amo a Cristo, ó, eu amo a Cristo, ó, eu amo a Cristo, aleluia! Eu amo porque Ele me amou. Às vezes a gente acha que isso é pouco, né, irmãos? Fala assim: eu só estou amando o Senhor porque Ele me amou. Mas quanto mais eu convivo com uma pessoa, quanto mais eu recebo dessa pessoa, mais eu amo ela. Então, quanto mais a pessoa me ama, mais eu tenho que amar. Por isso eu amo a Cristo. E o Adilson estava falando assim, para a gente fechar os nossos olhos e falar do fundo do nosso coração: Jesus, te amo. Irmãos, como é bom isso, né? Você falar: Jesus, te amo. Mas não de qualquer maneira, mas do fundo do nosso coração: Jesus, te amo porque o Senhor me amou. Eu preciso desse Senhor. Quando eu olho para Paulo e todas as cartas que ele escreveu, irmão, como Paulo amava o Senhor, né? Com certeza ele sentiu o amor do Senhor para com ele, e ele amava muito o Senhor, a ponto de nem perceber se morrer, se está vivo. O importante é ele estar com o Senhor. E esta manhã eu percebo, irmãos, e a palavra nos mostrou que eu tenho que viver Cristo. Eu vou amar o Senhor quando eu viver na minha vida Cristo. Eu preciso desse Senhor. Eu preciso da vida de Deus em mim. Senhor, cresce no meu ser. Ó Senhor Jesus, aleluia. Amém, aleluia. Louvo ao Senhor pelas palavras que nós temos ouvido esse final de semana e hoje. Ontem nós ouvimos que nós temos que resistir ao diabo, né? Louvado seja o Senhor. Nós não temos que lutar para vencer o diabo. Ele já é derrotado. Ele já foi vencido. Mas nós temos que resistir a ele. Se humilhar diante do Senhor, né? Sujeitar ao Senhor, mas resistir ao diabo. E ele é o tentador, aquele que anda dando volta na terra, né? Vendo o que está fazendo os filhos de Deus, para depois tentar acusar. E até o Senhor Jesus, lá em Lucas 4, né? Não, Mateus 4, na tentação, né? O inimigo veio tentar o Senhor Jesus, tentou toda a sorte de tentação, né? Ali talvez esteja descrita só algumas, as principais, as básicas, né? Mas lá também fala que foi tentado com toda a sorte de tentações. E depois o Senhor resistiu ele. O Senhor não ficou vencendo, o Senhor venceu ele de outra forma. Mas o Senhor resistiu ele com a palavra. É o que nós temos, por isso que nós temos que estar buscando a palavra, sempre buscando, né? Porque é com a palavra. E o Senhor não ficou conversando muito com ele, não. Às vezes nós damos muita, como de estrela para o inimigo, né? Ele acusa aqui você se defende aquilo. Irmão, por isso que a gente tem que estar constituído com a palavra. Quando você tem a palavra, você dá uma resposta já direta para ele. E ele vai embora. E lá em Mateus fala que ele foi embora, mas ele voltaria em outra ocasião oportuna. É assim que fala alguma coisa lá, quer? Lucas 4 fala isso, né? Irmãos, ele é o serviço dele, né? Ele vai estar sempre voltando, está sempre nos perturbando, né? Mas nós temos que estar sempre resistindo ele. E a maneira de resistir ele é pela fé. É por tudo que o Senhor já venceu ele, a gente simplesmente só declara para ele: ó, vai embora, não tenho nada com você, né? E tem 1000 palavras que você está desfrutando já, e ele vai embora. Irmão, mas apesar de nós termos essa vida nossa assim, é uma coisa que acontece todo dia, toda hora conosco, não é assim? Às vezes até na própria reunião, ele vai tentar, né? Por isso que a gente está firme na fé. E resistir ele fugirá de nós. Aleluia. Amém. Aleluia pela palavra. E hoje está falando da provisão do Espírito Santo. Ou seja, enfim, essa é a nossa vida. O inimigo tenta, a gente resiste, e a gente precisa viver no Espírito, porque a provisão que nós temos para tudo,
para vivermos bem, para vivermos a vida de igreja, para não vivermos com biquinho, com carrancudo, ou sei lá eu, né? É a provisão do Espírito Santo. E a provisão, está tocando que a provisão é do Espírito. A provisão não é nossa. Essa provisão, ela está no Espírito. Para isso eu preciso exercitar o Espírito, preciso orar. Paulo fala lá que é pela súplica, pela provisão do Espírito, é que ele redundava em libertação. Louvado Senhor pela palavra, irmão. O Senhor vem mostrar para nós que a provisão é do Espírito e o que pode ocupar nossos pensamentos, com todas essas coisas boas, que nós mesmos não temos essas coisas boas no nosso pensamento. Não vem coisa de boa fama no nosso pensamento, não vem nada de bom, só vem coisa ruim. Mas no Espírito nós temos tudo o que é de bom. Nós temos o que é justo, porque é o Espírito. Lá só tem o que é de bom, tem vida, tem justiça, tem paz. Louvado seja o Senhor, irmão. Realmente nós temos que desfrutar mais do Espírito. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Eu quero compartilhar que o que eu ganhei nesse versículo em nada serei envergonhado. Esse ano, no comecinho do ano, eu fui diagnosticada com um tumor no crânio. E eu passei um ano assim muito diferente, né? Um ano de comunhão com o Senhor. E essa palavra foi muito viva para mim. Em nada serei envergonhado, porque quando eu passei pela cirurgia, né? Teve os médicos falaram várias coisas, né? E assim, eu acabei, era para ficar 2 dias na UTI, eu fiquei 7. E quando passou para o 3º dia de UTI, que o médico falou que algo tinha saído do controle dele, na hora o Senhor trouxe no meu coração que saiu do controle do médico, mas tinha ido para o controle de Deus. Sim. Então, por isso que eu não saí fiquei 2 dias e saí no 3º. E esse título, né, da palavra, a experiência de Cristo. Eu vivi uma experiência muito especial com o Senhor. Sim. Então, fora da vida da igreja, eu iria ver tudo isso como algo muito ruim, muito triste, mas na vida da igreja, no meu coração veio como uma salvação. Sim. Salvação do Senhor, da minha vida espiritual, porque o Senhor me aproximou dele, porque a gente não tem essa capacidade, mas o Senhor nos aproxima dele. Amém. E esse versículo aqui, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E foi a verdade que me libertou. Eu entendi isso como eu vi isso e vivi isso como uma libertação. Às vezes eu me perco nas palavras, tá, irmãos, por conta da cirurgia. Mas eu vejo isso como que o Senhor me libertou do que eu vivia antes, do meu eu, daquilo que eu sempre achei que eu era capaz de fazer sozinha, para a dependência total do Senhor no Espírito Santo. Amém, irmãos? E agradeço aos irmãos que oraram por mim, que eu sei que a igreja orou muito por mim. Amém. Né? E eu senti muito o amor da igreja. Tá? Amém, irmãos? Eu me sinto muito amada aqui. Amém. Amém. Aleluia. O Adilson compartilhou na mensagem que a nossa vida da igreja não é uma vida individual, não é uma vida egoísta, mas é uma vida voltada também aos irmãos, né? A Carmã acabou de falar agora. Quando nós vemos algum irmão está mais fraco, nós precisamos orar pelos irmãos. Quando nós estivermos fracos, nós oramos para os irmãos que nos ajudem. Isso foi comentado ontem. E o Henrique sempre diz, né? Nós temos um banquete de palavras, irmãos, no final de semana. A começar pela sexta-feira, quando nós vimos que devemos ter uma vida profunda, uma vida inabalável,
Ontem nós ouvimos que, tendo uma vida inabalável, nós vamos resistir ao diabo. E isso porque nós temos a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Isso significa, irmãos, que essas mensagens estão interligadas. Os irmãos veem, não é? Estão ligadas, irmãos. Por isso que o Senhor tem um encargo único. Ele quer edificar a igreja. O Deus comentou alguma coisa que eu achei interessante, eu também estava tocando nisso, que nós somos firmes porque nós lutamos. Não é eu vou estar firme para lutar. Não, a firmeza vem da luta. A firmeza vem da perseverança. Eu lembrei de Efésios capítulo 6, que foi citado ontem, e também o Deus citou alguma coisa hoje. Ele diz assim, Efésios 6,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, então permanecer inabaláveis. Todo atleta que ele chega no auge, né? Ele tem que ter muito exercício, não é verdade, irmãos? A firmeza ela vem do exercício, então nosso cérebro tem que ser exercitado, a ser colocado no espírito, e o resultado é vida e paz. E aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses, Paulo escreveu isso, irmãos, quando ele estava na prisão, não é verdade? Ele não estava numa boa, tranquilo, mas ele estava sofrendo, estava algemado, mas ele ainda assim falou de alegria. Ele ainda assim pôde encorajar as igrejas, assim como escreveu também a igreja aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, ele disse que ele completava o que restava das aflições de Cristo para a edificação do corpo de Cristo. Isso significa, irmãos, que Paulo era alguém que tinha experiência, por isso esse livro de Filipenses fala da experiência que Paulo tinha com Cristo, e isso ele passa a nós. E quando ele falou aqui, no capítulo 1, achei muito interessante. Ele diz assim, ora, versículo 23 do capítulo 1, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, isso aqui que me toca, irmãos, por vossa causa, Paulo tinha preocupação pelos irmãos. Mas ele diz, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Essa carne que nós vivemos na vida mundana, no corpo físico dele. Tá certo? Ele falou que, olha só que fala o versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que para ele o morrer é lucro? 2 Coríntios 12, Paulo teve uma experiência, irmãos, de ir ao terceiro céu e ir até o Hades, ao paraíso, a parte boa do Hades. Então Paulo teve uma experiência após a morte. Falou, aqui está muito melhor. Ficar conversando com Abraão, com Isaac, com Jacó, que bom. Mas ele preferiu, irmãos, ficar na carne, no corpo dele, para poder nos ajudar. Irmãos, isso é uma pessoa que tem experiência com Deus e que ama a igreja, ama o corpo de Cristo. Irmãos, que mensagens ricas nós temos recebido. É um fluir, irmãos, constante do Senhor para nós. Abramos o nosso coração, irmãos, para que nós possamos coroar esse ano cheios da experiência de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Vou dar aviso dos jovens. Mateus, está pertinho aí, fala aí sobre o bazar, conferência e sobre as refeições dos jovens aí, por favor. Amém. Sobre conferência, as inscrições foram prolongadas até o dia 27 desse mês. Então os jovens podem fazer inscrição com o Davi Martins. O valor da inscrição é 240 agora, até 27 desse mês. A gente encoraja todos os jovens que podem ir a realmente irem. Os adolescentes também podem continuar fazendo suas inscrições. Esses podem fazer com a Débora Ribeiro, tá bom? Como ela não está aqui hoje, pode fazer com o Davi também, tá bom? Acho que o próximo, o bazar, os irmãos podem continuar trazendo as suas ofertas, tá? Roupa, sapato, tudo em bom estado,
com o coração de ofertar. Eletrodoméstico também, tá bom? A ideia é ter um leilão. Então, se tiver bastante itens, dá para fazer o leilão. Então, os irmãos podem trazer isso também. Amém, irmãos? Até o dia 5/1, trazer as ofertas. O bazar em si no dia 11 e 12 de janeiro. Amém? E o próximo é com relação à refeição do bazar. Aí está os preços das refeições individuais. E também a gente vai fazer combo. Então, ó, café da manhã R$20, café da tarde 20, à noite, sábado à noite a gente vai fazer um jantar. Então vai ser noite italiana, vai ser comida italiana. Então deve ser massa, né? Então R$25. Aí tem o preço de domingo também. E com relação ao combo, pegar o combo do dia, ó, sábado o combo é 55, domingo é 35, e se você pegar o combo completo, que são todas as refeições do final de semana, R$80. Amém? Aí o pagamento pode ser dinheiro, Pix e cartão. Pode ser dividido em 3 vezes. Os irmãos já podem falar, vai ser com o João Lucas. Como ele não está aqui hoje, pode ser com o Davi e comigo, tá bom? Hoje. A diferença é que se for Pix, vai ser no Pix dos jovens. Então tá aí a chave também. Amém? Acho que é isso. Amém. Qualquer coisa é só falar comigo com o Davi hoje. Amém. Amém. Bom, também o serviço de literatura colocou esse livro aqui, Mulheres da Bíblia, né? Algumas irmãs já leram, inclusive. Está disponível na literatura para quem quiser adquirir. E o preço de promoção R$10, é isso, Neto? R$10. Presentear aquele que você ama, né? Dá uma palavra boa, né? Obrigado, Neto. Mais algum aviso? Mais alguma coisa? Não? Bom, então o João Marçal, graças ao Senhor, pela provisão do Espírito Santo e pela súplica, ele deixou o hospital, já está em casa, agradece a oração dos irmãos. E aqui o irmão Jefferson pede uma oração, né? Gostaria de pedir aos irmãos que intensifiquem as orações pela minha mãe, de nome Silvia. Ela precisou ir para a UTI, está entubada e em coma induzido para tratar a infecção generalizada que acabou contraindo no pós-cirúrgico. O quadro é grave, mas está estável. Pedimos pela misericórdia do Senhor e para que seja feita a vontade dele. A mãe do nosso irmão tinha 2 opções, era uma cirurgia ou uma amputação. Ela acabou amputando aqui logo acima do joelho, ela amputou daí para baixo. E aí, no pós-cirúrgico, ela contraiu essa infecção generalizada. O estado é grave, mas para o Senhor tudo é possível, né? Certamente o Senhor tem a sua vontade e a vontade dele vai ser feita. Mas da nossa parte nós oramos pelo irmão, pela família e pela recuperação da mãe dele. Amém? Oi. Ah, tá. Vamos ver se eu consigo aqui. Amém, Carline. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Carline, quero já de antemão aproveitar e pedir para você e o Emilton, vocês agradecerem toda a igreja pelas orações, pelo cuidado. Graças a Deus a cirurgia foi bem. Já tive alta, estou no hospital, mas estou de alta já. Já vou retornar para casa, tá bom? Graças a Deus por tudo. Então, se agradecer por nós aí, por favor. Tá bom? Jesus é o Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Bom, né, irmãos? Isso nos faz desfrutar mais do Senhor, né? Não é, irmãos? Olha como Deus é bom, né? Graças ao Senhor. Então, que tal, irmãos, nós nos pormos em pé? Vamos fazer uma oração. Vamos orar pela Silvia, mãe do nosso irmão Jefferson. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Temos essa rica provisão do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado por esta manhã, pela nossa reunião, pelo pão, pelos hinos. Senhor, maravilhoso, Senhor, é estarmos com os irmãos desfrutando do Senhor. Continua nos abençoando. Guarda-nos nesta semana, Senhor. Guarda-nos das distrações. O nosso alvo é o Senhor, Cristo e a Igreja. O Senhor sendo expressado no nosso viver.
Por isso, guarda no Senhor, amarra o teu inimigo, liberta no Senhor das tentações, das distrações. Queremos prosseguir para o alvo. Oramos também pela Silvia, Senhor, mãe do nosso irmão Jefferson. O Senhor sabe a situação toda, o quadro todo. Senhor, que o Senhor possa visitá-la. O Senhor tenha a sua vontade. A nossa oração é pela cura, Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançar esse milagre, essa cura. O Senhor pode fazer. Também oramos pelo Jefferson, pela família. Continua consolando os irmãos, confortando os irmãos, dando força para perseverar em oração, buscando o Senhor. Obrigado, Senhor. Cuida da nossa semana. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos?